partes da aula, da 10ª aula teórica, que é do reino fungi, que é o filo Basidiomycota. Então, vocês vão ver hoje as características desse grupo e algumas características gerais. No slide 2, é uma foto mostrando o que é chamado comumente de anel de fada. Isso a gente só observa nos climas temperados, porque lá tem as estações definidas. Então, essa é em torno normalmente de árvores. Esses fungos normalmente eles são micorrízicos e aí eles vão crescendo em torno das raízes das árvores. E eles vão formando verdadeiros anéis e antes tinha lenda, na antiguidade tinha lenda que isso era as fadas que plantavam, porque elas gostavam de dançar ali no meio desse anel. Mas depois se viu que é o crescimento. Os esporos vão sendo produzidos, vão sendo lançados mais longe, e na próxima primavera, no verão, eles aparecem, os basidiocarpos aparecem numa área maior, até que isso fica tão grande que acaba se desfazendo. Mas você consegue observar essas estruturas, esse círculo de basidiocarpos em torno da árvore. Eles todos têm relação com a raiz. No slide 3, aí são as características gerais algumas dessas características gerais que esse grupo, que é o grupo dos fungos superiores, ele é o mais evoluído desses grupos. Eles são chamados de perfeito porque você só identifica eles pela reprodução sexuada. Eles têm micélio septado bem desenvolvido e a maioria dos fungos que tem estruturas macroscópicas está dentro desse grupo aqui. Então, na evolução, eles são os mais evoluídos, são eles que têm estruturas que realmente se parecem com tecido, mas são pseudotecido. O corpo de frutificação deles é o basidiocarpo ou basidioma, e dentro desses basidiocarpos, em alguns locais, vão formar estruturas em forma de clava, que são as basídias, e dentro delas, em cima delas, vão formar os basidiosporos, que no caso de Basidiomycota, cada basídia forma 4 basidiosporos por vez. Então, no caso desses de Basidiomycota, você tem a cariogamia, a plasmogamia, a cariogamia e a meiose. E a meiose para por ali. Você não tem uma duplicação como tem no caso de Ascomycota. Então, o micélio septado, ele é bem desenvolvido. Agora, isso aí você já vê que tem uma evolução, que você tem hifas de 3 tipos. São as hifas férteis, que são as generativas, e são as outras hifas são estéreis, que servem de paliçada para a produção do basidiocarpo. Esse basidiocarpo, ele pode ser bem pequenininho, às vezes a gente nem consegue observar, mas alguns são bem grandes, que chegam a ter vários quilos, que vocês vão ver mais para frente algumas dessas fotografias desses basidiocarpos. A hifa é uma hifa septada, mas no caso de Basidiomycota, as hifas que são estéreis, elas têm poro septal simples. Mas as hifas que são as hifas férteis, que vão depois se transformar, mais tarde vão se unir e vão se transformar em esporos, elas têm um poro complexo, porque a maneira de divisão, a maneira de crescimento dessas hifas, elas são um pouco diferentes da maneira de crescimento das hifas comuns. Então, aqui você já apresenta 2 tipos de poro. É um poro septal simples, que de Ascomycota para baixo, asco e deutero tem, e inclusive Basidiomycota. Mas você tem uma evolução que você tem um poro complexo nesse caso, que é chamado de doliporo. Esse poro, esse septo, nesse caso, é chamado de grampo de conexão ou ansa, que você encontrando uma hifa, mesmo que você não saiba qual é o fungo, você encontrando uma hifa onde você observe grampo de conexão, você já sabe que é Basidiomycota. Você pode não saber quem é o Basidiomycota, pela genética às vezes, mas então você espera que cresça uma estrutura de reprodução para você conseguir identificar. Mas pelo menos você já consegue identificar que é Basidiomycota. Por isso que eles são considerados o grupo mais evoluído. No slide 4, aí tem
É um basidiocarpo que é característico dos cogumelos. Então, esse basidiocarpo mostra as partes do basidiocarpo, tem um corte, onde mostra as seções que você tem, as várias formas desse basidiocarpo, e eles são diferentes. Nesse caso aqui, é um basidiocarpo lamelar, ele tem lamelas, e nessas lamelas é que estão mostrando. Então, aqui tem vários cortes desse basidiocarpo, e aí isso aqui é como a gente consegue a esporada. Então, você corta o estipe, deixa só o pilho, e aí você põe ele em contato com o papel, e os esporos eles vão se depositar nesse papel. Então, você vai ver como se fossem uns caminhos, que é o caso das lamelas, e a parte mais escura, que são os basidiosporos. Então, algumas dessas estruturas, eles são formados, eles crescem isolados, mas alguns eles crescem aglomerados, como mostra aqui na figura desse corte de basidiocarpo. O slide 5, ele também é um basidiocarpo, só que aí, esse basidiocarpo, ele se forma com as hifas que se unem no solo, e aí ele primeiro vai formando uma bolinha, depois mais na frente mostrando a evolução, o que acontece com eles, até você ter o basidiocarpo aberto, formando essa sombrinha. E esse, no caso aqui, é um basidiocarpo de Amanita muscaria, que é um dos que são mais bonitos aí, que são coloridos, mas ele tem toxina que pode prejudicar os organismos. No slide 6, aí vocês vão ver aqui no slide 6, são vários tipos de formação de basidiocarpo, que não é porque ele é um cogumelo que ele tem o mesmo formato. Então, aqui tem as lâminas, nem sempre elas são retas, às vezes elas são entrelaçadas, às vezes eles formam estruturas que são diferentes, e na forma do sombreiro, quer dizer, chapéu, né, a forma do pilho lá, eles têm alguns que são retos, alguns que são mais curvadinhos, uns que são bem grandes, outros que são pequenos, e por aí vai. E o pilho, que é a parte que leva até o chapéu, ele também tem, uns são fininhos, outros são grossos, uns são bem delicados, outros são mais espessos, e aí com isso a gente vê a identificação. Então, no slide 7, está aqui mostrando para vocês que é o grampo de conexão que eu já falei anteriormente. Então, esse grampo de conexão, ele existe nas hifas férteis, porque o começo da reprodução sexuada, ela começa na plasmogamia, onde, no caso, a maioria desses são as hifas as hifas que se unem. Então, essas hifas, uma tem um núcleo com informação do masculino e outra com informação do feminino. Quando essas hifas elas estão crescendo junto com a paliçada de hifas estéreis, essas hifas elas são dicarióticas, elas têm 2 núcleos, mas esses núcleos ainda não vão se unir, porque eles precisam se multiplicar bem mais para produzir uma quantidade maior de basidiosporos. Aí aqui, quando eles vão se dividir, é aqui que você tem o septo complexo e o poro complexo também. Então, o grampo de conexão, e nesses grampos de conexão você tem o doliporo, que é um poro complexo que tem umas certas coberturas que no poro complexo, no poro simples não existe. O septo simples, ele tem um poro simples e por ali passa o conteúdo, passam nutrientes, e aí também migram algumas, às vezes, depois quando vai envelhecendo, algumas organelas. Então, aqui está mostrando no A, está mostrando aqui a célula com os 2 núcleos pareados, e aí, quando essa célula ela vai se multiplicar, o que acontece? Os núcleos, eles também vão se multiplicar. Então, eles vão se estirar, e na hora que eles começam a se esticar, o que vai acontecer? Vai formar uma alça, que é chamada de ança. E aí, nessa ança, um dos núcleos, ele migra. E aí, o que acontece? Então, por esse, ele migra, e aí, um núcleo é empurrado para frente, os outros 2 que se dividiram, que pode ser do masculino ou do feminino, não se sabe, mas aí você tem, por exemplo, o X e o Y. Então,
uma parte do X, ele foi e entrou na ança, que ela volta para o micélio mais velho, para a parte mais velha ali. E aí o que acontece? Essa alça, ela se abre, encosta no micélio mais velho, e ela se abre e joga o núcleo lá. E aí o outro que se dividiu, o Y, que se dividiu, ele é empurrado também para frente, e aí, junto dessa alça, dessa ança, você vai ter a formação do septo. E nesse septo, você vai ter o poro septal, só que o poro septal ele é formado por mais de umas camada que normalmente não existe. No poro septal é simples. Então, aqui você continua com a parte da hifa mais velha com 2 núcleos pareados e a parte nova também vai levando 2 núcleos pareados. Do lado direito, aí vocês veem, é uma fotografia do grampo de conexão. Isso a gente consegue observar no microscópio. A gente não consegue observar essas fases que eu estava explicando para vocês, A, B e C, porque isso precisa do microscópio mais avançado, com maior potência, mas no microscópio comum, na objetiva de 400, você consegue observar os grampos de conexão. Aqui no slide 8, é também um grampo de conexão no maior aumento. Tá vendo que em algum local aqui da hifa, ele tem poros comuns e o poro septal, que é do grampo de conexão, ele é esse poro complexo que é chamado de doliporo. E aí ela vai crescendo junto com as outras hifas que são estéreis, que vão formar paliçada para a produção. E aí, o que é que você vai ter? A formação do basidiocarpo. Então, da plasmogamia para acontecer a cariogamia, às vezes demora dias para isso formar, porque o micélio precisa crescer para conseguir produzir várias células férteis e aí você ter a produção de esporos. No slide 9 está mostrando aqui o exemplo que é o resultado disso. Então, na ponta lá daquela célulazinha lá, que que tem os 2 núcleos, é ali que vai acontecer a cariogamia, que é a fusão dos núcleos, e aí, nesse caso, logo em seguida, porque já está tudo pronto, logo em seguida vai ter a meiose. Então, o que é que vai acontecer? Essa chamada de basília, antes era probasília, agora já é basília, ela tem dentro dela os 4 núcleos, e aí o que vai acontecer? A parede dessa basília, ela vai se esticar, vai formar os esterigmas, o núcleo vai migrar ali por dentro e vai formar uma parede e que você vai ter 4 basidiosporos haploides. Agora, tem alguns representantes de basidiomicota que eles têm uma única basília e aí eles vão formar 4 esterigmas que vão acomodar os 4 basidiosporos. Mas tem alguns grupos que são chamados de a basília fragmentada, que aí tanto vocês vão ver mais para frente, são os fragmobasídeos, que ele tem a basília, ela se estica e ela forma 4 esterigmas fora dela. Então, você tem, mas mesmo nesses aqui, nesses fragmobasídeos, você tem 4 basidiosporos só. Não tem produção de mais que 4 basidiosporos. No slide 10, aqui já são representantes, porque não é porque a gente chama eles de cogumelos que todos eles têm o formato de cogumelo. Então, aqui tem os diferentes tipos de basidiocarpos ou basidiomas. Aí, que é o cogumelo, que alguns são bem coloridos, eles são bonitos. Tem alguns que a gente chama de orelha de pau, mas às vezes você encontra isso em fragmentos de vegetais no solo. Tem alguns que crescem em cima, no caso do C, ele cresce completamente deitado em cima do substrato, e aí você vê às vezes algumas manchas, e quando às vezes você tenta destacar, você não consegue, que é chamado de ressupinado, ele deitado, e tem alguns que tem umas formações, e eles formam umas bolinhas, mas depois, quando eles abrem para liberar os basidiosporos,
eles parecem uma estrela. Tanto que eles são chamados de estrela da Terra, e tem alguns que vocês vão ver mais para frente, e isso é uma ordem separada, são os gasteromicêtes. E aí você tem alguns que são bem grandes, outros que são pequenininhos, e quando vão liberar os esporos, às vezes essa gleba, que é essa bolinha aí com um poro, para liberar os esporos, ela se levanta por causa da pressão. No slide 11, aqui você já tem, o que a gente comumente conhece como orelha de pau. Esse aqui é um exemplo de trametes. Eles normalmente são mais coriáceos. Então, tem alguns desses que são comestíveis, mas tem alguns que não são comestíveis. Não é porque eles têm toxina, não. É porque você não vai comer couro de sapato, né? O gosto dele não é lá muito bom, não. E a quantidade de vitaminas, elas não são as vitaminas que servem de alguns basidiomicêtes, que são os cogumelos mesmo. Então, são esses que são a maioria que é comestível. Então, no slide 12, você tem aqui, são os tipos de micélio que podem apresentar, e aí você vai ver a evolução desse organismo. Então, no micélio primário, ele é originário a partir da germinação do basidiosporo haploide. Então, o basidiosporo haploide germina, outro germina junto, e aí eles vão se encontrar. Quando eles se encontram, gera o que é chamado de micélio secundário. Porque no micélio secundário, aí você já teve a fusão, então já teve a plasmogamia. Então, esses micélios haploides, eles se encontram, e aí não é o micélio todo que fica dicariótico, é só a célula que estava ali funcionando como gameta. Gametas que a gente não distingue, mas gametas mesmo. O crescimento deles, tanto do micélio primário quanto do micélio secundário, ele é indefinido. E é nesse micélio secundário que você tem grampo de conexão ou ansa, tem fíbula, até formar o basidiocarpo. Até ele migrar todinho, formar o basidiocarpo, esse micélio fértil, ele migrar para um determinado local para depois formar os esporos, os basidiosporos. O micélio terciário é o basidiocarpo onde as hifas crescem ordenadamente, formando estrutura de suporte. Então, ali você tem a consequência no micélio secundário, é formado o micélio fértil, mas ele vai crescer junto com as hifas estéreis para formar o basidiocarpo. Aí, esses grupos aqui, com algumas exceções, às vezes só nos parasitas, eles possuem, os esporos são formados no himênio, que é uma paliçada de hifas férteis, aonde você tem, nesse caso aqui, você tem as basídias, que vão se formar lá mais tarde, e os basidiosporos também. Vocês vão ver num ciclo de vida que dá para observar. Então, esses basidiosporos, todos eles são haploides. Mas, mesmo no micélio fértil, nem todas as estruturas, nem todas as células, elas vão produzir esporos. Então, você tem também no meio daquilo ali, e que isso depois vai facilitar a liberação dos esporos, você tem estruturas estéreis, como, por exemplo, setas, medas, cistídeos, e que são dispostos em paliçadas. Seta, já está dizendo o nome, ela é mais fininha. Os cistídeos já são mais gordinhos, e aí com isso você consegue observar. E a presença disso, às vezes a coloração, ajuda na identificação desses organismos. Então, no slide 14, aqui tem um ciclo de vida bem simples. É o ciclo de vida, que nesse caso aqui, como eles são superiores, o ciclo de vida deles é basicamente de reprodução sexuada. Então, o esporo haploide, que é o basidiosporo, ele vai germinar, ele vai produzir a hifa, ele vai encontrar uma hifa compatível, vai produzir um micélio. Nesse micélio você vai ter hifas dicarióticas que vão crescer junto com as hifas estéreis e vão formar o basidiocarpo, que no fim vai produzir basidiosporos de novo. No slide 15, aí mostra aqui um ciclo de vida e de um organismo Agaricales, que é um cogumelo. Então, o que você tem aqui, ó? Mostrando lá na parte de cima, você tem as hifas, os basidiosporos, que são N aqui, eles são liberados da basídia, e aí você tem
dois basidiosporos, por exemplo, dois basidiosporos positivos e dois negativos, eles caem em áreas próximas e aí eles vão germinar. Então, eles estão N. Mas o que acontece? Eles, por polaridade, eles vão se encontrar e aí, aonde eles se encontram, os núcleos, a célula se mistura e os núcleos vão ficar dentro da mesma célula. Então, aí aconteceu a plasmogamia, você tem N mais N, que é o pareamento de núcleos, mas você não tem a união. E aí, essa fase que é a fase dicariótica. Então, aí tá vendo as outras células que estão aqui de lado? Elas vão crescer com um único núcleo. Mas essa célula aqui, que ela entrou em contato com a outra e que tem dois núcleos, ela também vai crescer junto com as outras. Então, você tem uma paliçada de hifas estéreis e as hifas férteis que vão crescendo indeterminado até que o basidiocarpo esteja pronto lá para elas migrarem para uma determinada região que a gente chama de himênio, que é ali onde estão as hifas férteis. Então, o basidiocarpo, que começa com, às vezes, uma bolinha pequenininha, essa bolinha vai aumentando, depois aí ele começa a crescer. Se vocês olharam, tem um filme aí que eu mandei para vocês, que dá para vocês olharem o desenvolvimento do basidiocarpo na natureza. É um filmezinho curto que não tem só relação com a formação do basidiocarpo, mas com decomposição de matéria orgânica e outras coisas. E aqui, ó, esse aqui é o basidiocarpo novo, ainda está fechado, o chapéu ainda vai abrir. Quando ele abre, é que a gente observa. Então, aqui você tem, ó, mostrando o esquema, onde tem o N mais N, onde teve a plasmogamia aqui, o N mais N. Então, ele precisa de um tempo para as hifas se multiplicarem e ele formar o basidiocarpo. Essas hifas estéreis, elas vão se espalhar por todo, e as hifas férteis, elas vão migrar, nesse caso aqui, para as lamelas. E as lamelas, elas ficam nessa parte para fora, nas laterais que você tem. Então, aonde tem as basídias, probasídias, que depois vão virar basídia, que depois tem um corte explicando aqui, esse pedaço aqui é o himênio. E aí, você fazendo um corte daqui, o que é que você vai ver? Olha o grampo de conexão que aparece aqui, que só aparece nessas hifas que estão férteis, e aqui você ainda tem os núcleos pareados. E aí, ainda tem a dicariofase. O que vai acontecer? O corpo de frutificação todo foi formado, foi produzido, e aí já está pronto para produzir os esporos. Aí você tem a cariogamia. Quando você tem a cariogamia, nessa célula que é chamada de probasídia, aí o que você vai ter? Logo em seguida você tem a meiose, que é em duas partes. A primeira divisão meiótica, onde os núcleos se dividem, mas eles nem são 2N e nem são N, porque eles ainda estão misturados. Aí, na segunda divisão meiótica, é que você tem os 4 núcleozinhos haploides. Então, aí você tem uma divisão reducional e aí você tem os 4 núcleos haploides. Aí, a probasídia, ela vai virar basídia quando esses núcleos, eles vão ser empurrados através dos esterigmas que saem junto com a parede da basídia, e os núcleos são empurrados para dentro de cada um desses aqui. E aí eles vão se transformar nos basidiosporos haploides, que vão ser liberados e aí vão repetir o ciclo de novo. Então, tem alguns ciclos que são mais curtos, tem outros ciclos que são mais longos. Mas isso só acontece quando as condições estão boas. Aí, o micélio, aqui na reprodução sexuada no 16, então ele tem reprodução. O micélio pode ser monodicariótico. O mono são aqueles das hifas iniciais ou hifas estéreis, e o dicariótico são das hifas férteis. E esses esporos, agora o que acontece? A reprodução assexuada deles, normalmente a gente não encontra porque eles já estão especializados. Mas se as condições ficarem ruins, ou em algumas espécies que são mais sensíveis, eles vão produzir conidióforos, que vão produzir conídeos. Mas isso normalmente a gente não encontra. Mas você tem, por exemplo, nos cogumelos, às vezes você encontra no meio da hifa, você encontra a estrutura de resistência, que são os clamidosporos. Então, nas ordens Agaricales e Afiloforales. Esclerócio, lembra que da primeira aula que eu falei do Polypurus sapurema? Ele é um inovelado de hifas estéreis,
mas ele tem estruturas que foi identificado como basidiomicota. E tem alguns que você não sabe quem é. Você sabe que é basidiomicota, porque você pode encontrar um gramo de conexão, mas ele não consegue fechar o ciclo. A gente chama ele de micélio estéreo. Não tem produção de esporos. Aí, no slide 17, tem aqui mostrando o que eu já fui falando para vocês antes. É o basidiocarpo, que vai produzir as basídias que produzem os basidiosporos. Para que isso aconteça, você vai ter a plasmogamia logo no início, a de cariofase, cariogamia, logo em seguida a meiose, com as duas fases, e que vai produzir 4 basidiosporos haploides. Quais são os tipos de reprodução sexuada? Espermatização, que é nos uredinales, que a gente vai ver daqui a pouco é o grupo. Isso é a união de hifas, que a gente não sabe direito quem é quem na história.